Fala, meus amigos, vamos aqui ao nosso vídeo tradicional que eu faço aqui todo encerramento do ano, que são as perspectivas para 2025. Só que nesse vídeo eu vou tratar além do Ibovespa, vou falar de dólar, vou falar de juros, de DI futuro, vou também abordar uma questão aí de diversificação que a gente vem fazendo por meio da carteira Multiestratégia, abordar como isso é interessante e pode ser interessante também para você, enfim, trazer aqui pontos que são positivos e até mesmo estratégias aí relacionadas à Bolsa Americana, a ouro, a criptomoedas. Então fica comigo aqui até o final desse vídeo e lembrando, se ele for útil para você de alguma forma, seja em termos de aprendizado ou mesmo leitura de mercado, deixe seu like, deixe seu joinha, vídeo aqui totalmente gratuito a todos aqui dentro do canal. Vamos lá, começar aqui pelo Ibovespa, trazendo aqui, lembrando, eu estou falando aqui do Ibov com o fechamento do pregão do dia 20 de dezembro. Lembrando que a partir dessa próxima semana, semana que já entra em semana de Natal e Ano Novo, não produzirei a análise de fechamento do pregão e nem outros vídeos, a não ser quando a gente virar aí o ano e a gente retoma aí a programação aqui dentro do canal. Então, lembrando, essa análise está relacionada ao fechamento do pregão do dia 20 de dezembro. Seguindo, então, vamos falar aqui do Ibovespa. Primeiro, eu vou pegar o gráfico anual do Ibov para mencionar que o Ibov está dentro ainda de uma tendência de alta de longo prazo, em termos de estrutura de alta, ó, movimentação para cima, teve aqui uma oscilação para baixo nesse ponto que foi a pandemia, veio aqui, ameaçou uma queda e reverteu no ano passado. Só que esse ano está caindo aqui 9%. Essa queda muda a tendência? Não. Gera uma expectativa mais negativa? Só olhando aqui o tamanho dessa barra, considerando essa aqui, não seria algo tão representativo. Mas aqui a gente teve também uma barra negativa e na sequência a gente teve um ano que começou de forma mais negativa e terminou ainda levemente positivo. Podemos ter algo parecido aqui com base no que eu vou apresentar nos prazos menores. Mas o fato é que essa informação aqui, essa reversão de topo, em média, depois que acontece essa reversão, a gente tende a ter uma nova máxima e outra nova máxima na sequência. O que é nova máxima? É o ano de 2025 superar a máxima de 2024. Então, essa seria a expectativa só olhando o gráfico anual. Mas será que, olhando prazos menores, a gente está ainda com essa. Está mantida essa expectativa? Vamos lá. Num gráfico quadrimestral, onde cada barra dessa aqui representa o comportamento do Ibov durante 84 dias úteis, ou seja, 84 pregões, um gráfico quadrimestral basicamente, nós temos aqui uma dificuldade do Ibovespa, apesar de estar ainda ascendente, né, com seus movimentos, os pontos de baixo, se segurando acima do último ponto aqui e o ponto maior de alta superando a alta anterior, o topo anterior. Então, mantendo a sua rompimento de topo anterior, só que aqui já demonstra uma fraqueza, não conseguiu se sustentar acima, é a quarta barra depois dessa primeira aqui, que não consegue vir para cima e fechar acima desta região aqui, em torno dos 131.190 pontos. A máxima histórica que foi feita nesse ano é de 137.469 pontos para o Ibovespa. Então aqui, mais uma vez, perdeu força na zona de resistência, nesse topo aqui anterior, e começou um processo aqui de queda, perdeu essa mínima do que no anterior, cria uma expectativa de poder buscar a média. Então, esse é o caminho mais provável olhando para isso aqui. Mas se olharmos que o tanto que levou aqui para subir, que desde quando fez essa mínima, a gente teve uma subida de 1, 2, 3, 4. Eu estou falando de quantidade de barras, tá? Não que todos os candles sejam altos. Depois dessa mínima, a gente teve aqui 1, 2, 3, 4. Aí começou um processo já de correção. E a gente tem aqui 1, 2, 3, 4. Podendo, dá para ver que pelo menos para cair ou para corrigir na resistência, não começou muito forte o movimento de baixa. Que o problema é quando a gente tem um movimento de baixa, como isso aqui foi ocasionado pela pandemia, quando ele começa um pouco mais forte, ele aumenta a expectativa maior de queda. Mas aqui a tendência é de alta, só que num prazo menor, que é o gráfico que eu vou mencionar agora, um gráfico mensal, a gente está dentro de um contexto que perde um pouco dessa força. Eu vou até colocar aqui para vocês uma apresentação que eu fiz, que é o seguinte.
A tendência de médio a longo prazo, que a gente dá uma olhada nela pelo gráfico mensal, que é esse aqui que eu estou mostrando e estava ali na tela agora, ela é de alta, mas nós já temos aqui sinais de provável reversão dessa tendência. Então, esse é o ponto negativo para início de 2025. A gente inicia 2025 com o Ibov ainda dentro de uma tendência de alta, que pelo gráfico mensal tem um zigue-zague aqui ascendente, a tendência ainda é de alta, só que esse movimento de baixa já é um movimento mais relevante, ou seja, já é um movimento que invade bastante essa mínima desse fundo anterior. Essa tendência muda se oscilar abaixo de 118,685. Quais são os sinais de provável reversão dessa tendência? Primeiro, a gente teve um rompimento sem uma sequência, esse rompimento desse topo aqui anterior, essa barra aqui, ó, não dá sequência, não faz uma nova máxima. E na sequência ela já volta para baixo de novo, já volta a fechar abaixo da máxima desse topo aqui. Faz uma nova mínima no weekend seguinte, fecha abaixo da média, tenta voltar agora no mês de dezembro para cima da média e não consegue. Então esse é um ponto negativo. Mais um ponto negativo, perda da linha de tendência de alta primária e secundária. Primária que vem lá de trás e uma secundária que vem daqui dessa nova tendência de alta aqui, ó, de topos e fundos ascendentes. As duas estão sendo cruzadas, foram cruzadas para baixo, foram cortadas para baixo. Então é um indício de quebra da estrutura de alta do gráfico mensal, uma chance maior disso acontecer. Então a gente começa 2025 com viés mais de baixa, olhando para ali os primeiros meses do ano. A expectativa é um pouco mais negativa, principalmente o primeiro semestre é um pouco mais negativo. Então esses são os principais pontos aqui de perda de força e que aumenta a probabilidade de reversão da tendência, entrando numa tendência indefinida, mas ainda com viés de baixa. Então lembrando, a reversão da tendência ocorre na perda dos 118.685 pontos. E aí vem a pergunta, né? Dentro desse cenário, que a gente, lembrando, eu vou fazer até um ponto aqui que é relevante falar. A ideia aqui não é falar que a Bolsa vai fechar o ano que vem em 105 mil pontos ou em 160 mil pontos. A ideia aqui é a gente ver o cenário que nós temos para o ano que vem, com base e falar de pontos importantes e quais seriam as estratégias que a gente pode adotar ou ficar devidamente atento com o passar do tempo lá de 2025, quais são as estratégias que a gente pode adotar. Então, a minha ideia com esse vídeo é isso aqui. Então, vamos lá. Quais são, em termos de estratégias, se eu tenho ainda o Ibov dentro de uma tendência de alta, ele pode ficar indefinido ainda, não está confirmado uma tendência de baixa, qual seria a estratégia que eu posso adotar? Sendo objetivo, eu teria que ser um pouquinho mais criterioso para a entrada. Criterioso é, se não está tão claro, se perdeu força a tendência de alta, eu vou ficar mais criterioso de que forma? Eu vou aguardar algum sinal de alta em um nível de preço importante. Ou eu vou colocar pouco capital, fazer pouco, se eu estou pensando no longo prazo, fazer aportes pequenos em níveis de preço importantes. Ou eu coloco esse aporte apenas depois de um sinal de alta aqui pelo gráfico mensal, que eu vou mostrar lá no gráfico especificamente. Quais serão esses pontos? O primeiro, na região desse fundo anterior, ou seja, vem aqui, a expectativa é que se a gente olhar aqui que essa correção durou aqui uns 5 meses, aqui a gente subiu em 3, aqui a gente já está em 4, a expectativa desse movimento é que ele possa ter a mais um para baixo, ou seja, mais um para baixo é fazendo nova mínima. Janeiro, por exemplo, oscilar abaixo da mínima de dezembro, inclusive vindo para provável perda dessas 118, 685. Se isso acontecer, se isso aqui acontecer, e no mês seguinte, né, vem aqui, perde, depois no mês seguinte já começa a gerar uma sinalização de alta, isso aqui seria o sinal para se buscar algum tipo de entrada aí no Ibov. E aqui, olhando novamente aqui para os outros pontos, o ponto 2 seria nesse fundo aqui, ó, que foi de outubro de 2023. Então, primeiro fundo, junho de 2024, testando essa região de suporte, gerando sinal de alta, fica a possibilidade de fazer aporte. Fundo de outubro de 2023, que é esse aqui, ó, que está com item 2 aqui, também chegando aqui, se acelerar para cá, buscar oportunidade mais aqui.
Fibonacci, 61,8% de toda a tendência de alta, que é daqui desse ponto até essa máxima. Se a gente pegar tudo isso aqui, dá para ver melhor esse movimento inteiro pelo gráfico quadrimestral. Colocando Fibonacci desse ponto até aqui, a gente tem um ponto relevante de suporte na faixa de 109.600 pontos, que é essa linha aqui azul. E por último, o cenário mais baixista, um viés mais de baixo, né, o pessimista, que eu quero dizer, é essa região desses três fundos anteriores, que seria lá por volta dos 100 mil pontos, fundo lá de março de 2023, esse ponto aqui, e tem outros aqui em 22 e em 21, temos três fundos relevantes. Então são esses os pontos que, se o Ibov chegar aqui, eu ficaria muito atento para buscar oportunidade de compra. E aí, para trazer algo que a gente vai começando a fazer aportes, de repente aumentando esses aportes, teria que avaliar justamente o início desses movimentos para ver se eles ganharam força aqui para cima. Exemplo aqui, ó, gera esse sinal de alta, é um sinal que aumenta a chance de se eu fiz um aporte aqui nessa região de suporte, batendo na linha de tendência, ou na superação da máxima dessa barra aqui no sinal de alta, e faz essa confirmação, eu posso aumentar o aporte tentando pegar algo para cima. E aí, quando começa a perder força aqui, a gente vai reduzindo a exposição em renda variável. Eu vou falar isso um pouco mais a respeito aí adiante. Aqui falando, antes de falar dos juros, eu vou voltar aqui para o gráfico do Ibovespa, trazer aqui o gráfico do Ibov e falar a respeito aqui do que seria esse sinal de alta, desenhar aqui no gráfico. Então a gente tem um ano que tende a iniciar, que tende a buscar um nível mais baixo, um viés de baixa, apesar da tendência de alta. A estrutura de alta quebra ao perder a 119, 118, 685, e aí a gente ficaria atento aqui. Bateu aqui, independentemente se esse candle é de alta ou de baixa em janeiro, se caso aconteça um desenho semelhante a esse aqui, o que seria relevante para uma entrada é sendo mais agressivo essa perda de mínima aqui, essa superação de máxima de janeiro. E o segundo ponto mais relevante é um fechamento acima da média, fechamento acima de níveis de resistência. Observe que aqui, depois que fechou abaixo, tentou voltar para cima e não está conseguindo. Ainda falta alguns dias para fechar o mês de dezembro, fechar o ano aí, essa barra aqui de dezembro e também fechar o ano. Basicamente, a gente tem aí 5 dias úteis para fechar o ano, né? Segunda-feira, feriado na terça-feira e na quarta-feira, na realidade, feriado segunda e terça-feira, depois na quarta-feira você tem um feriado e lá na próxima semana você já tem 2 dias que não tem pregão, dia 31 e dia 1º. Então, basicamente, a gente tem apenas aí uns 5 pregões aí pela frente. E aqui, então, nessa situação, fechando aqui acima, seria um primeiro indício positivo. O outro é, se vem buscar essa região, que eu vou ficar até esse ponto aqui, tá? Só para mencionar o desenho. Se acelera muito o movimento de queda que bate nessa região e gera uma barra fechando mais forte, assim para cima, fechando acima desse fundo que foi perdido, também é um indício, porque isso aqui tende a se tornar uma resistência, também é um indício positivo para fazer um aporte pensando em prazo maior. Então, são níveis de aportes que a gente vai buscando, ou coloca e aumenta essa posição no decorrer do ano. Tá? Então, o Ibov, lembrando, tendência de alta, mas com viés de baixa para reverter essa tendência aí, ficar com a tendência indefinida, apesar da expectativa lá do gráfico anual de poder fazer ainda uma nova máxima no ano. É isso aqui que a gente precisa avaliar. A força para subir após chegar nos níveis importantes de suporte que eu destaquei aqui nessa apresentação que eu vou colocar aqui agora. Seguindo, falar aqui agora, então esses aqui são os níveis mais importantes que eu destaquei já para vocês, falei da tendência, de sinais, de possíveis sinais de alta, então vamos falar aqui agora um pouco dos juros. Esse é o calo no pé, né? Por que o calo no pé? Normalmente, quando isso aqui é os juros futuros, normalmente quando a gente tem os juros subindo, a bolsa tende a sofrer, que é o que está acontecendo agora. Esse aqui é um gráfico quadrimestral, já falei a respeito, né? Que ele é 84 dias, cada 3 barrinhas dessa aqui representam um ano. Então dá para ver que um ano foi basicamente aí puxado para cima em termos de juros futuros aqui, deu inclusive, gerou uma sinalização, um padrão relevante de alta, que é essa formação aqui chamada de pivô de alta,
que rompe esse topo anterior e aumentou a probabilidade de superar a máxima aqui, ó, que foi atingida nesse ano, é 16,38%. E isso já está aqui praticamente em cima da região que é o mais provável de ser testada, essa região de topo aqui do maior fechamento aqui dessa periodicidade, que vai de 16,42% até 17,65%. Então, nós estamos em um momento em que isso aconteceu lá atrás, em 2015, isso aqui é o último trimestre de 2015. Quem lembra aí do cenário que a gente tinha político e econômico aqui? Né? Do governo, estava no governo da Dilma, taxa de juros lá em cima, Petrobras com todo mundo falando que ia quebrar, enfim, com a dívida gigantesca, enfim, aí veio a questão do impeachment e a taxa de juros afundou, e o mundo como um todo também foi afundando, a gente teve uma queda mais intensa aqui. Aqui a gente tem uma sinalização mais relevante, até do que foi essa subida aqui. Mais relevante que aumenta a probabilidade, se eu considerar aqui todo o período da queda, se a gente considerar aqui essas 5 barrinhas, a gente só tem 3. A subida também aqui, ela teve basicamente 5 barras, então aqui a gente tende a ter mais 2. Não necessariamente que todas elas têm que ser de alta, igual teve aqui uma de alta, né? Não necessariamente tem que ser de alta, mas já cria uma expectativa que a gente pode ter um primeiro semestre mais pressionado, mesmo que tenha alguma correção, como eu vou mostrar aqui no gráfico do DI, gráfico do DI futuro. Deixa eu colocar aqui na tela, DI1 é FUT. Ó, então aqui a gente tem um gráfico mensal mais prolongado para cima. Isso, normalmente, depois de um movimento mais prolongado, a gente tende a ter algum processo de correção, que é isso aqui. Eu terminei passando aqui do ponto, né? Que é isso, gera essa movimentação para cima, faz uma correção, gera uma movimentação, mais uma correção, busca a média. Então a ideia é que aconteça alguma correção aqui no decorrer aí desse primeiro semestre, aconteça algum processo de correção. Ainda a expectativa de testar os níveis mais acima, como mencionei, assim como o Ibovespa está coerente, né? Porque o Ibovespa também tende a ter um teste de níveis de suporte mais baixos, mas o fato é que o cenário, mesmo que tenha correção, ainda é mais favorável aqui para cima, pelo menos no médio prazo, olhando ali para os próximos 6 meses, não temos nenhuma sinalização ainda de perda de força nesse movimento forte de subida. Primeiro sinal de perda de força para ter correção, quebra da sequência de mínimas ascendentes do gráfico mensal. O outro ativo, olhando aqui, o outro ativo é o dólar, que a gente teve aqui no médio a longo prazo a tendência de alta, fez nova máxima histórica, atingiu 6.324 pontos, ou 6,32, e tem projeção de alta ainda lá nos 6,42, ou 6.428 e 6.672. Tem algum sinal de perda de força também para o dólar? Não tem. Voltando aqui para o gráfico, não temos sinal de perda de força para o dólar. Vou pegar aqui dólar futuro, é um mini dólar futuro mesmo, onde tem a maior liquidez hoje. Pegando o gráfico mensal, primeiro gráfico quadrimestral que eu exibi ali, ó, zigue-zague ascendente, tendência de alta. Observe o comportamento do dólar em cima da média, recentemente, né? Recentemente depois que voltou aqui para cima de 2011 para frente, o dólar para cima. Se a gente considerar só que o Ibovespa está em tendência de alta, mas com viés de baixo. O dólar está em tendência de alta, continua com um viés de alta, o DI está com tendência de alta, com viés de alta. E aí, o que a gente faz? Aqui a ideia não seria somente olhar, vou investir então, não vou deixar de investir na bolsa, vou investir em renda fixa. Não é essa a ideia. O que a gente tende a ter uma parcela boa lá em renda fixa, o juros está alto, né, o DI futuro apontando mais para cima ainda. Então a gente pode ter uma Selic mais alta, isso significa dizer que a gente tende a ter uma parcela um pouco maior em renda fixa. Mas é importante a gente ter a parte de renda variável, como por exemplo, a gente tem que ter alguma exposição em dólar que está dentro do cenário favorável. E se você considerar tudo isso aqui, é importante você ter uma parte do seu patrimônio aí com exposição ao dólar. Tá?
E olhando para o gráfico mensal, esse último movimento, daqui para cá, esse movimento aqui, ele já tem basicamente uns 17 meses, 17 barras. Foi quando parou de cair, começou a subir, tem até agora. Se eu pegar aqui para trás, dar um zoom menos, daqui para cá, a gente também teve, aqui teve 16 barras, em toda essa estilingada para cima. Olhando um pouquinho mais para trás, também essa estilingada aqui para cima, ela teve 15 barras. Então é algo muito próximo ao movimento atual. O que, que significa? Que vai aumentando gradativamente a chance de ter algum processo de correção no dólar. Então, eu vou querer ter exposição ao dólar, ótimo. Quais são os melhores momentos de ter exposição ao dólar? Quando se aproximar mais da média, ter sinalização de alta para cima da média, e são pontos mais interessantes. Eu posso começar com um aporte aqui pequeno, uma exposição pequena, e aumentando gradativamente em cima de níveis importantes de suporte aqui. Tá? Então, esse é o cenário que nós temos para o dólar. Apontando para cima, se eu pego aqui, ó, em termos de projeção de alta, pego aqui esse pivô que foi montado aqui, que é isso aqui, ó, pegando um pivô mais amplo, esse pivô que foi montado, ele gera uma projeção de alta para 6,67. Essa seria a projeção de alta. Se eu pego uma projeção menor, que foi uma correção vista mais pelo gráfico semanal, que é esse aqui que eu estou exibindo aqui agora, e faço essa projeção dessa correção aqui, ó, nós temos uma projeção de alta, apontando a projeção dessa caixinha aqui para cima, para 6,42. Então, são os dois pontos que eu destaquei aqui nessa apresentação. Então, olhando agora para a questão da diversificação, vou apresentar para vocês como a carteira de Multiestratégia terminou tendo um bom ano com base justamente nessa diversificação. A diversificação da carteira hoje, ela tem aqui 50% em ações Brasil, isso já com a informação do mês de dezembro. É lógico que no decorrer do ano ela chegou a ter praticamente 60% em ações Brasil, enfim, a gente teve outras redução de exposição em renda fixa, antes de ter subida de renda fixa, da taxa de juros, e a gente depois foi alterando isso aqui. Aqui chegou a ter um 20% e agora está na faixa de 28%. Internacional a gente está com 10%, commodities 8% e alternativos 4%. Então você pode ter uma diversificação nos seus investimentos, até mesmo ficando com os ativos aqui sendo negociados na nossa bolsa. Você consegue ter essa diversificação. Aqui a gente tem ouro, aqui a gente tem criptomoedas, aqui a gente tem bolsa americana e bolsa chinesa, aqui a gente tem renda fixa pós, e aqui a gente coloca 10 ações, seleciona ali 10 ações mensalmente, a gente vai pegando ali 10 ações para colocar aqui dentro. E o resultado disso, no ano da Devemos Estratégia, é aqui de 19,1% até 20/12. 19,1% resultado. O Ibovespa, nesse mesmo momento, aqui, lembrando, está 8%. Poxa, Dalton, mas você falou no início dessa análise que o Ibov está com a queda de 9%. Sim, aqui está 8%, porque a carteira ela leva em consideração o primeiro fechamento do primeiro pregão, o ciclo dela é mensal. Então, ela pega o primeiro pregão, fechamento do primeiro pregão no mês, e vai até o fechamento do primeiro pregão do mês seguinte. É o ciclo mensal da carteira, não é um mês fechado, é um ciclo mensal, só que com D mais um, né? Fechamento do dia 1º de um pregão até o fechamento do dia 1º do mês seguinte, do primeiro pregão do mês seguinte. Então o Ibovespa caindo 8%, a carteira está 27,1% de desempenho acima do Ibovespa. Então é um belo desempenho no ano e mesmo tendo a maior parte da sua exposição em ações Brasil. Então, primeiro ponto, tivemos uma boa escolha nesse ano, né, que é a carteira que usa ali análise fundamentalista mais análise técnica. Fizemos boas escolhas nesse ano e, além disso, a diversificação nos ajudou muito. E aqui dá para perceber a rentabilidade histórica da carteira. O gráfico da rentabilidade da carteira aqui, 28,3%, desde quando ela começou, setembro de 2023. O Ibovespa é esse verde aqui. E aqui amarelo IHFA, que é o índice que representa o comportamento médio dos fundos multimercados. E aqui nós temos o CDI.
Então, comparando a rentabilidade dos últimos 12 meses da carteira com o Ibovespa, ela está com desempenho, essa diferença de desempenho aqui para os benchmarks, ela está gerando 26,9% acima do Ibovespa nos últimos 12 meses de desempenho, está gerando 9,5% acima do CDI e 14,2% acima do IHFA. Isso tudo por meio da diversificação. Diversificação em quê, né? Como é que a gente diversifica em 2025 sem sair da nossa bolsa da B3? A gente diversifica por meio, por exemplo, eu tendo exposição lá na bolsa americana por meio do ETF IVVB11. Então você pode ter isso, aqui é o gráfico anual do IVVB11, começou aqui a ser negociado na nossa bolsa em 2014, olha só teve basicamente 2 anos aqui de queda. Pode ter anos de queda? Pode. Mas se você pensar em alocação de longo prazo, aproveitar os momentos de queda são os pontos mais importantes, é o mais adequado para se buscar uma alocação, às vezes, um pouco maior em bolsa americana. Ter essa exposição. Quando você faz a compra aqui do IVVB11, esse ETF, automaticamente você tem exposição ao dólar. Se o dólar cair, e a bolsa americana caiu, você vai sofrer um pouco mais. Mas se a bolsa americana cair, o dólar aqui subir, você vai sofrer um pouco menos, porque, ou seja, vai amortizar a queda da bolsa americana. Se a bolsa americana subir e o dólar subir, que foi o que aconteceu nesse ano, a gente potencializa o ganho. A carteira justamente teve um benefício em cima disso, por conta justamente de uma exposição que a gente tem em VVB11, a gente tem outra exposição também em outro índice, né, outro ETF, na realidade, que isso aqui se assemelha, replica, né, se assemelha não, replica o comportamento, lógico, com a questão do dólar embutida aqui, replica o comportamento, é para replicar o comportamento ali do principal índice da Bolsa Americana S&P 500. O outro ETF, o ouro a gente também tem, o Gold 11 aqui, então tudo isso na nossa bolsa, negociado na nossa bolsa. Ó, esse aqui teve uma alta de 56,6% no ano, o Gold 11 uma alta de 58,1% e Hash 11 uma alta de 56,6%. Aqui Hash 11 é composta ali basicamente de uns 75% de Bitcoin e replicando o comportamento do Bitcoin e uns 15%, em torno de 15% replicando o comportamento ali do Ethereum e outras moedas. Tá? Mas o principal aqui está, o maior peso está em Bitcoin. Então, com essa diversificação, você consegue navegar nos momentos aqui, eu vou até colocar o gráfico aqui agora, pegando primeiramente para falar aqui do S&P 500, né? Eu cheguei a falar lá do IVVB11, falando do S&P 500, gráfico de 12 meses primeiramente, ó, lá em cima, o S&P 500. Movimento, mas está muito esticado para cima, estava esticado para cima aqui, está esticado para cima aqui e continua subindo. Então a ideia é qual a estratégia adotar de alocação, de ir aportando ou buscando oportunidades mais interessantes no mercado americano. Preferencialmente quando tem correção, gera um sinal de alta, são os momentos melhores de aporte com boa relação escritor. Aí você pode botar na sua estratégia de ir aportando mensalmente, pouco a pouco, na Bolsa Americana, e você sabe, logicamente, dosando um peso, né, distribuindo esse peso, igual a gente distribui ele na carteira Mood Estratégia, tem um peso para cada classe de ativo, então você também pode fazer isso aí para os seus investimentos. Lembrando, como é que você faz esse investimento aqui atrelado ao S&P 500, você usa o IVVB11, que eu mencionei agora há pouco. Então a Bolsa Americana está em tendência de alta, não tem nenhum sinal de reversão, podemos ter sim correção no decorrer desse próximo ano, mas enquanto estiver proporcionando fraqueza para cair e sinalização de alta, a gente focaria mais em entrada o mais próximo possível da média, ou se gerar sinal de baixa, a gente reduz a exposição aqui, não sai completamente, reduz mais a exposição aqui e aumenta numa outra classe de ativo que esteja mais alinhada para cima. Comentei também sobre Gold 11, pegando aqui rapidamente o cenário do ouro, né? Gold aqui, ó. Então a gente teve uma entrada dentro da carteira, vou botar até a Gold 11 aqui na tela. Nós entramos na carteira, aqui assim, ó, colocamos nesse fechamento aqui, a gente colocou aqui, joga nesse início. Começou mal,
mas aí a gente teve pegou essa subida aqui, que foi muito boa, podendo ter agora um processo de correção no ouro. Isso pode acontecer, mas não tem nenhum sinal de baixa. Ah, aqui está esticado. Pois é, mas continua esticado. E a gente foi até mantendo nossa posição aqui no ouro, não chegamos a reduzir. Então aqui nesse momento de ouro no sinal de baixa, a gente pode reduzir essa exposição, mas voltar a aumentar essa exposição e chegando em nível importante de preço. Então, mais um ativo aqui que dá para diversificar em sua carteira. E também aqui falando de Hash 11, que a gente tem um cenário bem interessante. Olha só, movimentação de subida, uma correção aqui, ó, e uma bela disparada para cima. E aqui pegando, inclusive, aqui, deixa eu botar aqui, pegar no gráfico do Profit mesmo, que tem com a janela um pouco maior, Hash 11, gráfico mensal, pegando aqui a projeção de alta dessa correção, a primeira projeção a projeção principal dessa correção foi atingida e ele está dando indício de começar um processo de correção. Então a expansão foi atingida, a projeção de alta, uma primeira projeção foi atingida. Agora pegando a projeção do pivô de alta, isso aqui, ó, daqui para cá, fazendo a projeção alternada, para ver quais são os níveis ali de que pode chegar. Vou só jogar para cá, aqui e aqui. O principal nível seria replicar 100% desse movimento a partir dos 40,22, a projeção de alta fica no 118,87, o que gera ali um espaço ainda de poder subir na faixa dos 39%, 40%. Não é certeza que vai bater lá, mas o fato é que qual é a estratégia para 2025 aqui em Hash 11, ou se você opera diretamente, você compra diretamente Bitcoin? Aguardar, ó, ter em movimento, aqui daria para fazer entrada já? Dá para buscar alguma entrada, você entra menor, falando de alocação de prazo maior, não estou falando de operação de swing trade ou de position trade, não, estou falando de operação de prazo maior. Corrigiu aqui, focaria sempre em buscar a alternativa mais de compra, principalmente após um sinal de alta no gráfico mensal, igual aconteceu aqui, ó, sinal de alta no gráfico mensal, a gente aumentou a exposição quando isso aconteceu, dentro da carteira, para tentar pegar um retorno maior para dentro da carteira. Muda a tendência aqui em Hash 11 se a gente tiver o retorno do preço para baixo desse patamar. Então, R$ 40,22. Então, de maneira geral, o que a gente tem é criptomoeda dentro de um contexto positivo, a gente tem dólar dentro do contexto positivo, a gente tem bolsa americana dentro do contexto positivo, só que falando de dólar, de bolsa americana, de DI, com possibilidade de ter correção sem gerar sinal ainda de baixa. O primeiro sinal de baixa, por exemplo, que tende a acontecer, seria a gente poder ter aqui, vou botar aqui o SDBRL, uma quebra dessa sequência de mínimas ascendentes. Então, vem com mínimas ascendentes desde esse ponto aqui, ó, e não fez nenhuma mínima descendente. Então, quebrou essa sequência, vai aumentar um pouco mais a chance ou de fazer isso aqui ou de ter um movimento lateral. Mas enquanto não fizer isso, tiver proporcionando sinal de alta em prazo menor, como um gráfico semanal, fundo ascendente, fica mais para buscar aporte aí, exposição no dólar. Então, lembrando, se você tiver bolsa americana, se tiver aqui exposição em Hash 11, você vai tendo exposição automaticamente também no dólar, tá? E lembrando, nossa bolsa, dentro de um viés mais de baixa nesse momento, apesar da tendência de alta, com boa chance de ter uma reversão da tendência, mas é bom a gente ficar atento que nessa questão da diversificação das classes de ativos, Ibovespa chegando, nossa bolsa chegando em níveis de preços importantes, chama atenção para tentar pegar aportes no primeiro momento ali, focando em 3 a 6 meses e avaliando esses 3 a 6 meses para ver se aporta mais ou se reduz essa exposição, tá? Mas o cenário, o contexto como um todo que nós temos é juros fortes, nossa bolsa mais fraca, dólar forte, temos bolsa nossa mais fraca, mas em contrapartida nós temos outros ativos que eu apresentei aqui que podem ser utilizados para rentabilizar melhor a carteira de vocês, assim como a gente vem fazendo aqui dentro da DV Multistratégia, que está dentro do aplicativo DV Invest, aí a gente vai atualizando ela mensalmente. Se você quiser acessar e se guiar também por essa nossa seleção, vai ser um prazer acompanhar você aí de perto
junto com essa carteira. Beleza? Um ótimo final de ano a todos vocês, um excelente 2025, uma ótima virada de ano. Estaremos juntos aqui dentro do canal, atualizando não só na análise de fechamento e pregão, toda semana com o radar da semana, e também a cada fechamento de mês a gente faz uma revisão geral ali da expectativa para a nossa bolsa no próximo mês. Então a ideia é ir complementando essa perspectiva para 2025 no decorrer de cada mês junto com vocês. Um grande abraço e até mais.